no zap. Ele não viu. Recebeu. Não, ficou azul, ele não viu. Olá. Não sei quem é. Oi, a paz do Senhor. Eli, que tá aí? Acertei. Oi, Eli, paz do Senhor, meu amor. Ela viu agora há pouco na... Ai, meu Deus, cheiro de churrasco. Por isso que eu tava olhando a porta, não dá pra fechar um cadinho pro cheiro sair. É churrasco, tem que entrar, meu Deus. Tem que entrar na minha boca, não no meu nariz. Ai, Jesus. Tá frio aqui, hein, gente? Tá frio aqui. Quem é a segunda pessoa que tá aí? Igual quando o pregador faz apelo. Onde está a segunda pessoa? Onde tá a segunda pessoa? Onde está a terceira? Quem é a terceira? As fotos deviam aparecer ali, mas não aparece, né? Parece muito pouco. Tá muito frio aí, Li? Você acredita que aqui tá? Eu tô com o pé congelado. Nem coloquei uma meia. Esse barulhinho de fundo tá ótimo. É. Quando não é a bateria do vizinho, é a máquina de lavar. Oi, Josi! Parceiro. Ai, Cristo. Deixa eu aguardar mais um pouquinho, né? A gente já vai iniciar já, só mais um pouquinho. Às 8h05. Mais ou menos. Tá falando de vocês. Aí, tá muito frio aí mesmo, gente. Tá demorando a chegar a resposta, né? É. Gente, esse menino vai longe, hein? Esse meu braço aqui nunca aparece na live. Eu já botar meia blusa só. Tem um negócio de não poder deitar o telefone, meu Deus. Fica difícil caber a gente. Mas uma hora Deus vai dar um tablet. Colocando do... É bom, é verdade. Isso é mais ou menos isso aqui, ó. Um trabete. Jesus é bom e dá vitória. Como diz uma irmã zona que eu tenho aqui, ela virou até propaganda do Shopping da Multidão, irmã Miriam Martiniano. Ela fala, Jesus é bom e dá vitória. E nós vamos, com muita lealdade, a Josi e a Elisângela, nós vamos orar e vamos começar. Porque o Senhor vai falar com a gente hoje. Mais uma vez. Ontem nós vivemos uma experiência muito forte com o Senhor. Porque ontem foi aniversário da esposa do nosso pastor, da nossa pastora, a pastora Valéria. E... Missionária. Missionária. Para mim é pastora. E ela... a igreja ofereceu um culto em ação de graça pela vida dela. Está saindo de um tratamento contra o câncer. E o Senhor... Ah, bobona, eu aqui de pé gelado, você debaixo das cobertas, né, Josi? E nós não conseguimos ir. Ia ficar muito tarde. Acabou que não ficou. Mas nós assistimos pela transmissão da igreja, o culto todo. Meninas, vou falar um negócio para vocês.
Deus falou de uma maneira poderosa. Nós, de vez em quando a gente não pode ir, não dá para ir, a gente assiste. Aí tem dia que o áudio da live tá ruim, que a imagem tá ruim, mas ontem estava tudo perfeito para o Senhor falar com a gente. O Senhor falou, eu fui dormir de posse de resposta que eu tinha pedido ao Senhor. E eu agradeço a Deus. Graças a Deus. Porque foi através da TV que a gente... Vou até dar um beijinho a mais na pastora, porque foi um presente para ela e para nós, que estávamos aqui em casa. Assunto nosso, coisa nossa. A gente não conta, né? A gente não abre para muita gente. Mas o Senhor respondeu a gente ontem. Então eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. O Senhor vai falar conosco. Ele tem o que dizer para nós. Vamos orar, Senhor. Bendizemos o teu nome. Adoramos, Senhor, a Ti. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus, o Senhor, sentimos que o Senhor está nesse lugar, glória porque a o Ti, Senhor mora eterno nesta Deus, casa. ó Pai, maravilhoso. Deus, o Senhor é o dos dono exércitos. dessa casa, o Senhor é o dono desse lar. Oh, aleluia, Senhor, é o Senhor quem glórias, comanda e que aleluia, manda Senhor. aqui nessa casa, Sim, Pai. meu Pai. E eu quero, Deus, te pedir, Senhor, que o Senhor esteja visitando a casa de cada um dos nossos irmãos Aleluia, que Senhor. estão aqui diante de nós, na tela desse telefone. Pai querido, que eles sejam alcançados por Tua graça, misericórdia e bondade, porque a Tua fidelidade é grande Senhor, na vida pela dos Tua Teus luz, filhos meu Pai. também, Pai. Amamos a Ti, bendizemos o Teu nome e Te pedimos, fique conosco esses momentos que aqui vamos passar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olha, meu doção de coco não, coco me dá azia, doce de abóbora, irmã Elza Hudson, eu posso chamar assim porque ela é o meu doce, é a minha queridona, fica com ciúme não, gente, mas ela é assim, a gente tem um negócio, desde muito tempo, desde o pastor Carlos Mascarenhas a gente tem um negócio. Vamos cantar? Enquanto chega o povo? Vamos, né? Pai do Senhor, irmã Elza. A paz. Vamos cantar? Esse hino tem me acompanhado desde quando a cantora lançou. E eu gosto de viver o que eu canto. E é assim. Pra chegar até aqui, quantas guerras já venci, só Deus sabe. Quantas noites eu chorei, os gigantes que enfrentei, só Deus sabe. Inimigos vi cair, até o mar vi Deus abrir, eu vivo de milagre. É somente as mãos de Deus para fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. Eu Aleluia. não estou sozinho, Deus sempre está comigo. Oh, glória. Ele é meu amigo, Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Eu não estou
sozinho. Deus sempre está comigo. Ele é meu amigo. Jesus está comigo. Fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Se o mar não se abrir sobre as águas, não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Amém. Glória a Deus. Eu estava cantando uma vez esse hino e a moça, uma irmã, virou para mim: para de cantar que o céu te aguarda. Eu falei: por quê? Aí ela: não, você cantou um hino aí que o céu te aguarda. Eu falei: não, eu cantei um hino que o céu me guarda, mas o céu também me aguarda. Acabou que a irmã morreu primeiro que eu. Pois é. São aí, porque tá ficando complicado. A internet está querendo derrubar a live da gente. Tá desde semana passada assim. E nós estamos em oração para ver o que está acontecendo. Nós vamos resolver isso, mas eu não vou desistir. Né? Nós não vamos desistir não, né, meu amor? De jeito nenhum. É engraçado, gente, que me veio à mente agora quando eu estava cantando esse firme, firme. Oi, Mi! Cantando esse firme, firme. A live hoje vai ser de hinos da harpa. Oxe. Eu botei esse primeiro, falei: vou botar um que não seja da harpa. Só que ele canta firme nas promessas. Então, vamos lá, né, Josi? Firme nas promessas. Esse louvor que eu separei, ele teve o seu autor, lógico, mas ele é de um salmo. E a gente canta muito, né? Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim, né? Digo a minha alma, pois ainda o louvarei. Então, esse não é um autor que fez, é um salmista. E foi através desse louvor que veio esse hino da harpa cristã, que é minha paixão, porque eu tenho paixão pelos hinos da harpa. É uma reverência que só Deus, sabe, consegue explicar. Eu, quando escuto o hino da harpa, quando eu escuto banda lá na igreja, tem uma orquestra perfeita, maravilhosa. Mas é muito bom porque a gente vê que
foram escritos através de muita luta, muita dor, e o Senhor não deixa de falar. Então vamos cantar? Eu não vou falar qual é, mas você vai cantar aí, em casa. Se você puder, enquanto estiver cantando, coloque a mão no seu coração, porque, queridos, eu não vou chegar aqui e vou dizer, você que tem um problema. Gente, para. Nós estamos vivendo uma vergonha. Oh, meu Deus, sem luz aí, né? Estamos vivendo uma vergonha no meio evangélico, com aquele pastor que pedia dinheiro para entregar revelação. Meu Deus, aquilo me deixa revoltada, eu fico zangada mesmo. Só não peco porque o Senhor é fiel na minha vida, não é porque eu sou bonitinha, não. A Elisângela está enfrentando problema com luz aí. Oh, Jesus, misericórdia. Então, tudo cobrado, né? Então, eu não vou te pedir nada demais, nada além disso. Coloca a mão no seu coração e cante. Pergunta para a sua alma, por que você está assim? Quando a gente vê alguém cabisbaixo, a gente não pergunta, o que você tem? Por que você... Esse aqui logo, ele detecta, acho que de costas, tá a minha fisionomia, sabe? Ele detecta de costas, eu não consigo entender. Mas esse louvor, ele é um passeio dentro da nossa dificuldade. E eu quero cantar para resolver esse problema, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica, promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Escuta, Glória! Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Medo, Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espere com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre tua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo
Jesus virá, porque te abates, ó minha alma, dando a calma. Na tua internet não, Glória, é aqui também. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Engraçado, Glória, você está dizendo que precisava ouvir esse louvor. É porque Deus, quando quer falar, Ele fala mesmo. Antes de você entrar, eu estava contando para o pessoal que já estava aqui, que ontem foi o aniversário da esposa do nosso pastor, nós não pudemos ir, mas assistimos o culto todo pela TV e Deus nos deu respostas através da irmã. Eu estou desde ontem cedo com os louvores e agora me caiu a ficha que o primeiro louvor e esse, o que vai ser no final, são hinos da harpa. E os hinos da harpa são verdadeiros salmos cantados. São poesias escritas em momentos de grande dor, de grande luta, de grande dificuldade. Deixa o pedido de oração de vocês, nós vamos orar por vocês. Eu tenho certeza que vão haver testemunhos. Orem, continuem orando pela nossa internet abençoada, que não é internet, é o Facebook. É o Facebook que tá querendo dinheiro, mas eu não vou dar. Tá repreendido. Mamon não entra aqui. Que entra a provisão do céu. Mas para isso não. E nós vamos resolver. Então aguenta aí essas picadinhas. Vamos passar para a palavra para o Senhor continuar falando conosco. Amém? Deixa que eu assumo aqui. Amém. Assume aí. Nossa. Probleminhas técnicos. O inimigo, né, ele sempre trabalha para atrapalhar a sua conexão, aquilo que te conecta ao Senhor, ou conecta você a obra de Deus na sua vida, ou então ao que Deus realiza através de você na vida das pessoas, né? É igual o caso de Jó, né? Jó sempre acordava na madruga e sacrificava por cada um dos filhos dele, né? Devido aos pecados que eles podiam ter praticado. Então, quando, né, tem aquela conversa lá no céu e que o diabo recebe autorização, né, tocar na vida de Jó, né, qual é a primeira coisa que ele vai e faz? Né? Ele destrói os rebanhos de Jó. Por quê? Porque era o que Jó sacrificava ao Senhor. Então o inimigo ele vem e mexe no seu bolso porque você dá a sua oferta. Ele mexe na sua saúde, porque você doa o seu corpo para a obra, você está sempre lá na igreja ajudando nisso ou naquilo. De algum jeito o inimigo ele tenta atrapalhar. As pessoas falam assim, mas a gente não tem que espiritualizar tudo. Eu sou meio relativo em relação a isso, porque claro, nós erramos, nós falhamos, né? São decisões nossas que às vezes dão autoridade ao inimigo na nossa vida, realmente, mas que o diabo tem o dedinho dele em tudo, tem. O diabo não, como eu posso dizer assim, agir em você para as coisas, mas ele está sempre ali atazanando, está sempre ali arrumando uma brechinha, está sempre colocando um pezinho na frente a fim de que você tropece. É igual o Dick Vigarista, né? Naquele desenho da Corrida Maluca, né? Todo mundo correndo certinho, mas ele quer ir correr na frente, não é nem para vencer a corrida. Ele já está condenado, mas ele quer dar um jeito de trapacear, atrapalhar a vida de quem está ali na disputa certinho. E quanto mais você tem compromisso da sua vida na obra de Deus, quanto mais você se entrega, quanto mais você mergulha de cabeça, mais tribulações acontecem na sua vida. Isso é natural, isso é normal, porque você voltou, você virou um soldado de ponta, você virou uma pessoa de, como eu posso dizer, patamar dentro da obra de Deus, porque as pessoas às vezes procuram uma paz, né, que deveria procurar, seria a paz do céu, né, a paz que transcende todo entendimento. E qual é a paz que transcende todo entendimento? É aquela que Cristo estava levando chicotada, cuspe na cara e tapa,
E continuava o trabalho dele, continuava com aqueles olhos amorosos e continuava perguntando. É aquela paz que a pessoa olha para você e fala assim, fulano está passando por isso tudo e não sei o quê. Eu acho que lá na casa dela, tá escutando o quê? Tá louvando. Olha lá, tá É, orando. Jesus. Né? Como é que a pessoa pode... Isso é a paz que transcende todo tão verdadeiro, envolvido na obra do Senhor, que não tem tribulação na vida dele, que está tudo tranquilo, né? O carrinho não quebra, né? O armário está sempre cheio, tudo é sorriso. Você olha para a vida daquela pessoa, ela só tem alegria, só tem vitória. Qual é o cristão que realmente se levanta contra o inferno, que o inferno deixa passear assim tranquilamente? Um homem de Deus na Bíblia que teve a vida assim, todo mundo teve tribulação, teve exército, outras nações se levantando contra, porque você é o principal alvo do inferno, não tem jeito. Mas o que eu quero dizer para você, que Deus manda dizer para você nessa noite, que não importa as tribulações, que não importam os problemas, que não importa o inferno. Às vezes isso é até intencional, sabe por quê? Porque Deus ele quer te exaltar no meio do teu cativeiro. Deus ele quer te fazer grande no meio da tribulação. Aleluia. Deus ele quer te levantar como poste iluminado contra, para aí ele ser glorificado em você e você ser glorificado no Senhor. É como ele fez com Daniel. Daniel era príncipe. Daniel era como vou dizer assim, era da zona sul de Jerusalém, era da elite, né? Um jovem rico, promissor, não ia passar fome na vida, nem tudo mais. Assim, quando veio o cativeiro, não foi poupado por isso e foi levado para Babilônia. Chegou em Babilônia, a ordem era uma só, todo mundo era escravo. Por ordem do rei, as pessoas assim né, que tinham sangue azul, vamos colocar assim, eram separados, ó, dá essa refeição para eles. A primeira coisa que Daniel falou foi, não, eu sou fiel a Deus. Quantas pessoas por menos do que isso já deixaram de ser fiel a Deus? E quer dizer, ele teve a cidade destruída, ele teve a vida dele bagunçada, ele teve a herança dele perdida, ele teve o conforto dele todo lançado fora, e na primeira oportunidade que ele teve de sentar na mesa, numa mesa farta, mas que foi dada pelos seus inimigos, ele disse, não, eu vou ficar com aquilo que Deus me dá. Eu vou ficar com aquilo que Deus manda eu comer. Eu vou ficar com aquilo que Deus manda eu beber. E o que Deus manda você comer e beber hoje? É a palavra de Deus na sua vida e a obediência do Senhor na sua vida. Foi isso que Daniel fez. Todo mundo ficou assim, mas só que Daniel foi percebido por Deus. E o que Deus fez com Daniel? Mesmo ele sendo escravo, mesmo ele estando numa terra que era para ele ser serviçal, Deus colocou ele acima de todo o cidadão babilônico, menos o do rei. Você imagina você olhar para uma pessoa, você cidadão da terra, você olha para aquela pessoa e fala assim, pô, aquele cara não é daqui, aquele cara ele foi capturado, aquele cara veio como ele escravo, aquele cara, eu tenho que me curvar diante dele, porque Deus o colocou como governador de toda a Babilônia, no meio do cativeiro, e Deus ele quer fazer isso com a sua vida. E o que você tem que fazer? Só suportar. Suportar como? Com a força que Deus está te dando. Oh, Deus. Com a coragem que Deus está te dando. A diferença dos homens do passado, do Antigo Testamento, para nós, a partir de Atos dos Apóstolos, que você pode ver no caso de Saul, no caso de Gideão, no caso de Davi, que o Espírito Santo às vezes se apossava deles, vinha sobre eles para realizar certa tarefa e depois ia. O Espírito Santo não era morada. Quer dizer, nós não éramos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, que se falava Espírito de Deus, que o Espírito Santo vinha, a pessoa se enchia de coragem, de ousadia, de sabedoria, realizava uma tarefa, depois pronto. Ela voltava à vida dela normal. Hoje em dia não, o Espírito Santo, ele está aqui do nosso lado. Tá? Se você permitir, ele mora em nós, tá? Enviado por Jesus Cristo como cumprimento de promessa. Então não tem mais aquela coisa do Espírito estar aqui e depois se vai. Então nós temos por obrigação de sermos melhores do que estes homens do passado, porque nós estamos constantemente o Espírito de Deus em nós que nos capacite. E é um espírito de coragem, um espírito de sabedoria, um espírito de revelação. Aleluia. Tá? Às vezes, eu me cobro isso às vezes, que eu falo assim, gente, eu queria pregar, né, daquele jeito assim,
Deus tem uma bênção para a sua vida agora. Eu vejo o Senhor cuidando. E você pode ter certeza que eu vejo, porque se você chega para mim e eu vejo você no arado e você está fazendo a obra do Senhor, eu duvido que a sua vida não vai ser abençoada. Claro, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, e o mais vos será acrescentado. Então, meu amigo, se você está ali na obra do Senhor, se você está batalhando, se você está lutando, se você está representando o Senhor e glorificando Ele em todas as suas lutas e no seu deserto, você vai ter mais do que uma vida abençoada, você vai ter um galardão no céu. Aleluia. Tá? Você vai ter um galardão enorme no céu, porque a gente vê muita gente, principalmente crente. Eu gosto de falar de crente porque é a nossa vida que nos interessa para nós. Nós temos que, claro, pregar, o ID, buscar as pessoas no mundo, falar do evangelho, mas a gente tem que cuidar de nós. Cuidarmos um dos outros principalmente. A palavra do Senhor diz o quê? Aquele que está em pé, cuidado, não caia. Então, sim, é possível para nós cairmos, sim. Né? Satanás estava lá, subiu a cabeça dele na vaidade, tomou um tombo só, que foi o tombo da condenação dele. Então eu digo que a gente tem que prestar sempre atenção e se cuidar e se fortalecer nesses pontos. O Senhor, Ele quer mais do que uma vida confortável para nós, Ele nos coloca sobre uma vida de preparação. Preparação para quê? Digo toda semana isso, é preparação para o céu. Então você está sendo perseguido, você está sendo às vezes achincalhado. Meu querido, é o Senhor, mas continua ali firme, que a hora que Deus te levantar, e Ele vai te levantar, não tenha dúvida disso. As pessoas que simplesmente ficavam ali duvidando de você, que achavam que você não ia conseguir nada, vão olhar e vão dizer, aquela pessoa ali é a Maria da Glória, a Josi? Não, mas é... Nossa, aí eles realmente vão ver quem é e qual é o tamanho do Deus que você tem na sua vida. Então não se preocupe não. Não se preocupe não, seus inimigos vão se levantar dentro da sua casa, assim como Daniel tinha inimigos dentro do palácio, assim como Davi tinha inimigos dentro da casa dele, infelizmente, porque ele pecou contra o Senhor também, mas os inimigos eles vão se levantar à sua volta, mas meu amigo, é porque você é um alvo. Eu estava conversando com a Chulica outro dia, o ataque do inferno, porque a gente coloca a armadura, a gente se brinda. Ele vem, ele bate de cabeça e cai, volta, e ele vem e bate, e ele continua vindo igual um doido, uma coisa frenética, até ele abrir uma rachadura. Né? Quando não consegue, ele fica à sua volta ali, ó, rugindo, ele foge, ele deixa você pensar, às vezes, dá aquele momento assim, aquela tranquilidade, assim, espera, não vamos guarda. Deixa ele baixar uma guarda, e quando você dá aquele ufa, que desce o escudo só um pouquinho, vem, pum! Você toma porrada. É por isso que nós não podemos deixar de vigiar, deixar de orar, deixar de buscar sempre o Senhor. E mais uma coisa que eu queria dizer a vocês. O Senhor nos conhece. Né? Nos conhece em toda a nossa profundidade. Independente do que nós agimos, o Senhor tem aquilo que Ele sabe que nós somos, até para que a gente mude de atitude. Para encerrar, todo mundo conhece a história de Gideão. Né? Gideão, que é os 300, né? Gideão, Jerubaal, né? Mas Gideão, quando a gente vai lá no capítulo 6, que é o chamado quando o anjo aparece para ele, a gente já percebe uma coisa ao longo da história. Gideão, ele tinha medo. Na época que não se acontecia aqueles milagres grandiosos do Senhor. Ele vivia numa época que, devido à desobediência do povo, não se via aquelas grandes vitórias. Realmente Deus tinha entregue o povo nas mãos dos inimigos. Então ele vivia com medo. Ele não vivia com fé. Ou seja, apesar de tudo que ele sabia, da libertação do povo do Egito, das conquistas na Terra Santa, ele começou a viver pelas circunstâncias. Ou seja, ele começou a viver a despeito daquilo que o rodeava. E quando o anjo do Senhor vem encontrar ele, já encontra o que? Um homem medroso. O que Gideão estava fazendo? Ao invés de estar debulhando
o milho na eira, que é o lugar certo, um lugar aberto, amplo, ele estava no lagar. E na Bíblia mesmo diz por quê? Porque ele estava com medo dos midianitas. Quando o anjo aparece para ele, a primeira coisa que brota nele, quando surge a promessa de que que o Senhor através dele ia livrar Israel e tudo, vem a dúvida. Dele começa a pedir o quê? Sinais. O primeiro sinal, não, eu vou lá preparar uma refeição, bota na pedra, o anjo do Senhor toca com a vara, some, ele já fica dali embora, ele fica com medo de novo. Não, eu vi a face do anjo do Senhor, vou morrer. O anjo volta. Não, Gideão, você não vai morrer. Depois, quando ele vai, né, para a batalha, tem aquela coisa do velo de lã, e em volta vai estar seco. Aí Deus faz. Aí, bom, se não for aborrecer o Senhor, agora molha em volta e deixa aqui seco. O Senhor vai e faz. Quer dizer, mais uma prova. Não satisfeito, o Espírito do Senhor toma ele, toca uma trombeta, vem o povo guerreiro de Israel, 32 mil pessoas. O Senhor fala para ele, Gideão, é muita gente, esse povo vai lá, se vencer, né, vai achar que é por força dos braços dele, que não é ele. Mundo que for medroso ou tímido, fala que pode voltar para casa. Quer dizer, Gideão deve ter se segurado para não ter voltado, né, porque ele era um dos medrosos. Voltaram o quê? 22 mil pessoas, ficaram 10 mil. Aí depois fez-se outro teste, o teste da água, né? Moral da história, voltaram 9.700, ficou 300. Né? Aí Deus falou, com esses aí eu te darei a vitória. Na noite de Davi, Gideão de novo. Ó, eu vou te entregar, não sei o que, vocês vão subir. Mas se você ainda tiver medo, Gideão, pega o teu servo e vai lá no acampamento para escutar o que está se falando. Ele podia ter falado o quê? Não, Senhor, tu já me deste as provas, tu estás comigo, eu vou... Não, vem cá comigo, fulano, vamos lá dar uma olhadinha, vamos escutar. Aí vai lá, escuta, vê lá aquele exército enorme e tudo mais, escuta lá o sonho. Ah, eu sonhei que rolava lá um pão assim, não sei o quê, destruí a tenda. Aí o outro, com certeza, isso é a espada de Deus na mão de Gideão que vai nos derrotar. Aí ele se anima. Volta, dá a ordem para o pessoal, faz um plano, eles vão. Quando chega lá, o que acontece? O Senhor põe a espada um contra o outro, né? E o que sobra, eles perseguem e destroem. O que Deus queria que Gideão entendesse o tempo todo, é que independente do que ele fizesse, queria apenas que ele cresça, porque aquela estava na mão dele. E é a mesma coisa o Senhor na sua vida. O Senhor quer que você creia, independente do medo que você tem. O Senhor quer que você creia, independente da timidez ou do receio que você tem. Porque Ele sabe que no mundo de hoje é difícil a pessoa não ter medo. Cristo, Ele foi um dia antes lá no... Se for possível, tire esse cálice de mim. Ele temeu, ele ficou ansioso. Ele era homem. Então, o que Deus não tolera é o que aconteceu no caso quando tinha... O que poderia ter acontecido no caso quando tinha os 32 mil? É a vaidade, o orgulho e a soberba. Tá? Não, eu posso, eu faço. Nós não somos nada, nós não podemos nada. Se a mão do Senhor se retirar de nós, nós podemos ser 10 mil contra um. Aquele um vai... Né? Assim como foi com Josué quando ganhou de Jericó. Ali é menorzinha, não precisamos nem falar com Deus, vamos lá. Tomaram uma coça, né? Tiveram que vir embora. Por quê? Porque não consultaram a Deus, o povo estava em pecado. Então é a mesma coisa com a gente. Deus, ele tem a bênção para a sua vida. A sua vitória já é certa. Você é um instrumento de honra na mão do Senhor. Você é vaso de barro que guarda os tesouros do céu. O Senhor está moldando o seu coração. O Senhor, ele está te preparando, porque ele precisa de pessoas que não fiquem só murmurando, que fiquem só lamentando, que fiquem só atrás de bênçãos mundanas, mas que queiram realmente colher nesse arado, que queiram semear, que estejam interessados realmente em ajuntar tesouros no céu. Quanto tempo você não fala com alguém que conversa sobre ajuntar tesouros no céu? Isso, voltar a falar de santificação, voltar a falar de oração, voltar a falar de avivamento, voltar a falar de jejum, entendeu?
ao invés de só congressos, campanhas, né, eventos, a gente tem que começar a voltar para o espiritual. A gente está fazendo um show muito grande. Está muito bonito, estamos enchendo estádios, aleluia, glória a Deus. Mas a gente precisa se preocupar em encher o céu. Principalmente encher o céu, porque o resto tudo ficar por aqui. Então, irmão, vamos sempre nos preparar, tá? O Senhor é conosco, não tenha dúvida disso, tá? E a sua bênção você pode ter certeza que enquanto você está no arado, o Senhor está ali derramando ela sobre a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele Amém. não sabe o hino que eu reservei para o final. Sei não. Eu estava ensaiando lá no nosso quarto, ele estava estudando aqui na sala. Eu queria fazer um desafio. Não tem muita gente na live de hoje. Muitas vezes a gente chega nos lugares e a pessoa diz assim, deixa o teu problema lá fora. Não. Eu quero convidar você para pensar na tua maior dificuldade, colocá-la no teu colo agora. E parar e ouvir o que Deus vai falar no refrão desse louvor. Rejane, boa noite, minha querida. Você chegou na hora da palavra, não deu para te dar boa noite. Um beijo, tá? Meu zoião verde. E porque a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, dói tanto, que a gente fala, Deus, eu te entrego. Tá certo, entregar, confiar, mas quando você chegar na casa do Senhor, deposita no altar a tua dificuldade. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo diz no altar. Entendeu? Você vai pensar nessa dificuldade agora e eu vou estar cantando esse louvor para a gente se despedir, tá? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento sem prestes a submergir. Olha Deus falando, as ondas atendem ao meu mandar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou a salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Aí ele vem de novo. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar,
pois todos ouvem ao seu mandar. Então sossega, Glória, sossega, Michele, sossega, Rejane. Sim, sossegar. É para sossegar mesmo, descansar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Rejane Ribeiro, te amo. Aí depois, mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, apelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Tua dificuldade, sossegai. Mas, Chulica, eu estou enfermo. Sossegai. Chulica, eu não tenho nada em casa. Sossegai. Chulica, não estou aguentando. Sossegai. Quem está te dando resposta nessa noite é o Senhor. Aleluia. Sossegai. Sossegai. Sabe por quê? Convosco estou, é profético isso, só quem entende de mistério. Convosco estou para vos salvar. Sabe quando chega a hora que eu vivo muito isso, gente? Sabe aquela hora que parece que o abismo está aqui, você vai cair, ou então que você vai desfalecer, vai morrer? Convosco estou para vos salvar. Meu Deus, quando a dor sucumbe todas as suas forças, convosco estou para vos salvar. Só quem me conhece entende que eu só paro o hino para isso. Derebai, o errebe, assu, menegalabachai. Convosco estou para vos salvar. Pode chorar, pode chorar. Você está vendo a dificuldade aí com você, na tua mão, você sentindo dor, você precisando de ajuda, se sentindo sozinho. Convosco estou para vos salvar. É a última vez que eu vou cantar para repetir e ficar gravado na tua mente. Quando você disser assim, eu tô só. Convosco estou para vos salvar. Sim. Quando o mundo diz sim. Aleluia. A circunstância diz não, mas Deus diz sim. Sossegar. Glória a Deus. Amém? A live foi um pouco diferente hoje, né? Foi um pouquinho voltada para um lado mais profético, um lado de... E o Senhor é bom. Eu quero pedir a vocês que orem por um padrinho de casamento nosso. Está enfrentando um problema bem difícil, tá? Muito difícil. Mas vocês não precisam saber do problema não, tá, gente? Porque é bem pessoal. Mas a gente pode dizer, Deus, o problema de quem é? O Senhor sabe quem é. Michele, tá travando. O problema, o Facebook está querendo que caia as nossas lives, entendeu? A gente vai trabalhar nisso aí, Glória.
Michele, você não está sozinha. Convosco estou para vos salvar. Põe isso na sua cabeça, minha irmã. Ele vai na igreja. Vai à igreja. Amanhã eu tô feliz que amanhã eu vou ver o Zé. Tá aqui no nosso bairro amanhã, a Débora e o Wallace vão estar aqui. Ô, Rejane, até te passar o contato deles para algum evento infantil. Eles têm viajado todo o Brasil, levando a palavra de Deus. Ana Lúcia, meu amor, que Jesus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Irmãos, vamos orar para encerrar, que a gente vai correr atrás desse problema da internet aí. Então vamos orar. Pai, bendizemos o teu nome, glorificamos a ti, porque o Senhor nos atendeu. Nós te pedimos no início dessa live, Senhor, que o Senhor estivesse em cada momento, Deus, e verdadeiramente o Senhor falou conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do profeta nessa noite, falando aos nossos corações. Paizinho, nós amamos a Ti, te agradecemos, Ana, e já te agradecemos pela próxima, Senhor, que o Senhor também estará conosco. Aleluia. Não existe problema difícil, não existe momento ruim que não tenhamos a companhia do Senhor conosco. Deus, nós precisamos vencer os nossos desafios. E teus filhos, tuas filhas que estão aqui diante desse telefone, Deus, o Senhor, cada um. Pai, que eles possam, para a glória e honra do teu nome, alcançar e vencer esses desafios, no nome de Jesus. Não importa a quantidade, Gideão ia com 32 mil, o Senhor reduziu para 300, para provar mesmo que quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Então, que os teus filhos entendam que o Senhor é quem faz. Te louvamos, Paizinho, e obrigada, Pai, alcançada aqui nessa noite. Amém. Queridos, queridas. Aniversário de casamento foi uma bênção, tá? Jesus é bom e dá vitória. E eu quero desejar uma semana de vitória para vocês. Que tudo que o Senhor me deu na oração para falar. Ô, Rejane! Meu Deus, tô tão eu assim. Ai, tô tímida agora lá. Rejane falando que eu tô linda, amor. Linda é você. Eu desejo a paz do Senhor em todos os momentos da vida de vocês, tá? Continue orando por. Não está fácil, mas nós não desistimos. Não. Eu não desisti até hoje. O Carlos não desistiu até hoje. Sabe por quê? Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, olha. Estende a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o Senhor te dê tudo aquilo que você necessita. Ora pela minha saúde, tá? O negócio não tá bom. E orem pela saúde da Michele também. Ela tá com o lado todo inchado, com otite. Que ela não fique tite. Olha, direto do coração da gordinha para vocês. Um beijo e até sexta-feira que vem às 20 horas. Beijo. Até sexta-feira. E não esqueça, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Fiquem com Deus. Agora a gente quer apertar o botão de encerrar. Sair do coisa. Tá ruim de sair.